Sejam bem-vindos ao nosso DermatoCast, o podcast dos dermatologistas de verdade. Esse ano, que é o nosso segundo ano fazendo esses podcasts, estão muito direcionados a vocês, nossos pacientes, que sempre nos procuram com dúvidas. Nós ainda tivemos o cuidado de chamar especialistas de outras áreas que compartilham conosco as mesmas doenças, os mesmos dilemas, para sempre trazermos as melhores informações para vocês que merecem. Bom, então, mais uma vez, nossa especialidade irmã, como eu gosto de dizer, né, Aladim? É claro. A cirurgia plástica e a dermato têm que caminhar juntas, até porque a gente acaba atendendo complicações de profissionais não médicos, tanto a gente como vocês, né? A gente tem visto realmente bastante desses casos. E vocês, o que vocês têm atuado mais assim para tentar ajudar essas pessoas que não seguiram o nosso conselho de procurar um especialista? É complicado, Ania. Primeiro, obrigado pelo convite, tanto da SBD no Paraná, né? Eu acho que a gente sempre tem que também andar juntos com relação a esses assuntos. A gente sempre acaba tendo um problema agora, o problema se ampliou, né? Porque não é só com o não médico, acaba sendo com o médico não especialista, e as nossas especialidades irmãs é que acabam recebendo as complicações, né? Porque em termos de capacidade técnica para a resolução dessas questões, acaba caindo ou com o dermatologista ou com o cirurgião plástico. Não tem como fugir disso. Eu tenho tentado de uma forma o mais integrada possível, tentar fazer até uma questão preventiva, como a gente sempre tenta fazer para orientar o paciente no sentido de procurar o médico especialista. Mas tem acho que algumas outras, isso a gente tem, lógico, tem uma questão que você pode fazer nos sites, né? Seja do CRM, seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essa é uma questão mais para você ver se o cara tem legalidade para exercer aquela especialidade. Eu acho que tem uma segunda solução, que é sempre uma segunda dica que eu sempre dou, que é sempre importante. Converse com a pessoa real que operou ou que fez um tratamento com aquele profissional. Eu acho que isso é importante, a indicação pessoal. Da mesma forma que a gente faz com um marceneiro, como a gente faz com um eletricista, como a gente faz com qualquer trabalho técnico. Né? Se você receber uma indicação de uma pessoa que já se fez uso daquele serviço, é importantíssimo. E uma terceira, né, que eu sempre falo para os pacientes, converse com um amigo médico. Converse com o seu médico da família. Então sempre, né? Você conhece a Ania? Eu conheço a Ania, eu sei falar dela, você pode tratar com ela tranquilamente. Todo mundo que me perguntar a respeito disso vai saber a minha resposta. Então, nós temos os nossos laços entre médicos, mesmo não entre especialidades irmãs, mas às vezes você vai pedir uma indicação de um pediatra. Às vezes você não sabe quem é essa pessoa, mas você liga para o teu colega de turma e ele sabe. E daí você vai saber um pouquinho mais, não só da questão técnica. Eu acho que daí você vai saber um pouquinho de caráter, você vai saber, né, aquela pessoa que conhece aquele médico, conhece aquele especialista desde a faculdade. Eu acho que às vezes ter a indicação de outro médico acaba sendo também muito importante. E aproveitando isso que você comentou, talvez até a gente não caia em armadilhas, né? Porque hoje nesse mundo de mídia social, você ficar seguindo assim um médico por números de seguidores ou por uma influência de alguém famoso, às vezes você pode ser iludido. Então, às vezes aquela questão da indicação, procurar a fonte de indicação de alguém que você confia, né? Isso a gente já tem até uma investigação aqui em Curitiba. Tinham alguns grupos de WhatsApp, de Facebook, um pouco mais no passado, em que esse grupo foi criado especificamente pela mãe de um cirurgião plástico e que toda a trama era feito não só pela indicação. Então, a conversa sempre começava do mesmo jeito. Oi, amiga, vocês, né, sabem indicar alguém que faça bem mama aqui em Curitiba? Aí tinha uma segunda que dizia, não, eu não vou indicar o meu cirurgião porque minha mama ficou terrível, eu não vou nem falar o nome dele. Aí surgia uma terceira. Não, você tem que operar com o meu médico. Ele é o melhor especialista da cidade, ele é especialista em mama, e daí então faz assim, entra comigo no privado. Entra comigo. Exato. Então o que acontecia? Na realidade, essa que está falando entra comigo do privado,
era a terceira elementa de um bando, na realidade, de um grupo. Foi plantado ali. Tudo plantado. Porque daí o que acontece? Na hora que você entrava no privado, essa pessoa entrava em contato com o consultório, marcava a consulta pela pessoa e ganhava uma parte daquela consulta, uma parte daquela indicação. Se aquela paciente viesse a operar, ela ganhava uma comissão daquilo. Então, daí esse diálogo, né, dentro da rede social, então as pacientes não tinham nem ideia de que isso acontecia. Né? Era um assédio, né? Exatamente. Então, e a gente conseguiu identificar que existia exatamente um grupo que fazia toda essa parte. Então é todo, né, todo um meio que acaba influenciando a paciente para que ela possa ir procurar um determinado profissional que, na realidade, ela está fazendo parte de uma farsa, né? De uma farsa. E é a mesma coisa que acontece muito com as fotos de pré e pós, né? Que a gente vê hoje. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Gente, essas fotos que aparecem com a paciente deitada né, durante a cirurgia, com todo aquele jogo de luz, com aqueles brilhos, com aqueles olhos no corpo, né, aquela coisa até sedutora, assim. Eu quero ver aquela paciente em pé depois de 6 meses. Na hora da cirurgia ali, fica tudo bonito, né? Você, né, com a paciente deitada, é tudo bacana. Então, eu quero ver isso com a paciente em pé dali 6 meses. É fácil manipular a imagem, né? Demais. E manipulando a imagem se manipula a opinião. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente agora que mudou a regulamentação do que os médicos podem postar. A gente pode postar antes e depois, para especialmente fins educativos. É importante salientar que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome, com o que a gente vê. Porque a manipulação de foto, um jogo de sombra, dá falsas expectativas para os pacientes, dá falsas expectativas de resultado, que é o que a gente não vê na prática. Uma coisa que é muito comum também é a questão das influencers, né? Vocês devem ter esse assédio também nas suas redes sociais. Doutora, eu tenho 50 mil seguidores, a gente pode impulsionar o seu perfil social, eu tenho bastante influência, eu gostaria que você me ajudasse para que eu possa também te ajudar, né? Que daí eu falo do doutor, a gente faz um tratamento, a gente, né, vira aquele tráfico de influências na realidade, e que na realidade muitas vezes as pessoas se identificam com aquela influencer na realidade, e às vezes o fato de você ter operado aquela influencer te projeta, né? Mas às vezes isso é uma faca de 2 gumes também, e nem sempre, né? Às vezes essas influências não são pela competência do profissional, mas porque ela foi comprada pela influencer, pela influência dela, né? Que ela exerce sobre as outras pessoas. Foi seduzida, né? Seduzida, exato. Né? Então, a questão da rede social, das redes sociais como um todo, eu acho que elas têm que ser vistas com bastante cuidado. Bastante cuidado. Eu acho que você ter essa indicação de outros pacientes, pessoas reais, né? Sim. E ter, às vezes, a avaliação de um outro profissional médico, às vezes da mesma especialidade, gente. Às vezes você tem um amigo que você, sei lá, não quer operar com ele por pudor, por qualquer coisa, chega pro cara e pergunta, escute, o que você acha desse sujeito aqui? Uhum. Então, eu acho que essa é a melhor forma. A gente sabe quem são, né, entre nós médicos, a gente sabe quem são os picaretas, né? Uhum. A gente sabe quem são os maus caráteres que tem por aí. Então, eu acho que isso, para o público em geral, é muito importante. E uma coisa também que eu queria pôr em pauta é a questão de banalizar, né, os procedimentos. Até assim, a parte técnica de injetar um produto, pensando mais na parte, assim, agora até não cirúrgica, mas dos injetáveis, toxina botox, os preenchedores, que também é da alçada do cirurgião plástico, mas você fazer um procedimento, injetar, mas assim, não saber como indicar aquele procedimento, fazer o diagnóstico do que precisa ser feito naquele rosto, né? E não ficar como uma receita de bolo para todo mundo, e isso também diferencia o bom profissional, né? Nós bem sabemos que, tecnicamente, né, você fazer um botox, fazer um preenchimento, não é algo difícil. Tanto eu tive um amigo meu que falou, escute, Ladir, né, essa história de botox, preenchimento, se até biomédico faz, se até farmacêutico, deve ser muito tranquilo de fazer, né? Eu falei, realmente, tecnicamente é fácil. O problema é tratar quando complica, né? Então, o biomédico, o farmacêutico, o profissional, o médico não especialista consegue resolver o problema que às vezes ele mesmo vai criar com o procedimento,
Então, e é isso que o paciente tem que ver. Eu falo isso muito com relação à questão de oficina mecânica, né? Você tem um carro elétrico que você comprou de última geração numa concessionária super conceituada. Você vai levar teu carro elétrico no Zezinho, oficina elétrica, né? Autoelétrica do Zezinho da esquina? Não vai, gente. Não vai. Vai dar problema. Às vezes o cara até sabe lidar com a questão, até sabe lidar com o carro elétrico, mas a chance dele queimar, dele prejudicar alguma coisa é tão grande, dele não saber tratar, não saber consertar, daí no caso, né? O problema que ele vai causar é muito grande. É muito grande. E eu acho que isso daí tem uma coisa engraçada, porque daí a paciente que tem uma lesão relacionada, às vezes, a um profissional não especialista e não médico, às vezes ela até sabia que ele era não especialista ou não médico, ela às vezes foi um pouco seduzida pelo preço, às vezes até foi indicada por outras pessoas, e na hora que a complicação acontece, a paciente às vezes toma para si a responsabilidade. Eu sabia que o Zezinho da autoelétrica da esquina podia queimar o meu carro. E daí, às vezes, ela até nem culpa esse profissional porque ela assumiu esse risco. Então, isso é uma coisa bastante comum também, que às vezes a gente tem orientação de fazer com que essa profissional denuncie essa pessoa. E a gente não vê isso, né? Às vezes acaba até ficando com uma certa vergonha, né? Porque eu mesma fui iludida e fui... Mas aí que tá. Às vezes essa daí que passou por um processo negativo, realmente teria que voltar nesse profissional e mostrar, olha, você fez isso comigo, aconteceu isso. Porque também o próprio profissional tem que também, acho que, ter noção do que ele está provocando, né? Senão fica, não, tá tudo dando certo, vou continuar nesse caminho e fica por isso mesmo e a coisa vai só se multiplicando. Então, acho que a pessoa que sofre algum dano, por mais que se reconheça que tenha parte da culpa de ter escolhido um mau profissional, acho que ela tem que documentar isso, porque é um ensinamento para que outras pessoas não sejam submetidas ao mesmo erro, né? E a gente tem que pensar também quem é o especialista que faz, porque a pessoa pode se dizer especialista e não realmente ser. A gente sabe que o especialista tem o RQE, tem o Registro de Qualificação de Especialidade, assim como a gente sabe que o médico tem um número, ele tem o número do CRM, ele tem o número do RQE. Então, o cirurgião plástico dermatologista realmente qualificado vai ter esse número, para a gente saber quem é especialista. Doutora Laís, eu queria perguntar também para você, e qual é a sua visão? A gente falou um pouco sobre procedimentos estéticos invasivos, qual é a sua visão sobre procedimentos estéticos pouco invasivos? E agora, com relação às cirurgias, essa leviandade de fazer autoplastia, blefaroplastia, os casos mais graves até, com lipoaspiração de pequenos volumes, principalmente papado, em consultório, de não médicos e até de médicos não especialistas. Qual é a sua visão sobre isso e o que você atende de mais comum em relação às complicações? Eu acho que aí entra a coragem e a ignorância são coisas muito próximas, né? Então, uma pessoa que às vezes está fazendo uma lipoaspiração de pescoço, não entende muito de anatomia, não entende muito de lipoaspiração, né? Ela acaba, não, mas espera lá, é só injetar fazer um buraquinho. Fazer um buraquinho e pegar uma cânulazinha. Então, pô, eu vou ver como é que isso funciona, né? E daí o que acontece? Lembrando que para o cara fazer uma lipoaspiração bem feita, ele tem uma formação em cirurgia geral, porque uma lipoaspiração em pescoço pode furar uma traqueia, você pode precisar fazer uma tráqueo. Eu sou cirurgião geral, eu sei fazer, eu posso resolver. Você pode ter uma perfuração de um grande vaso. Eu, dentro da minha formação de cirurgia geral, eu passei pela vascular, eu sei fazer, eu posso fazer. Então, eu passei pelo trauma, né? A gente sabe o que é zona 1, zona 2, zona 3 de pescoço, a gente sabe como é que é uma cervicotomia. Então, o que acontece? É aquela mesma história, você fazer o procedimento sabendo o tamanho da complicação que você pode causar e saber resolver essa complicação, obviamente. A gente nunca quer a complicação, mas elas podem acontecer. Então, o profissional não especialista e o não médico, eles acham que eles acabam fazendo esses procedimentos sem realmente entender qual que é a magnitude e o tamanho daquele procedimento em si.
A gente tem tido no consultório, com relação à questão de complicações, hoje tem aparecido algumas coisas relacionadas à questão de tecnologias. Então, o endolaser hoje em dia acaba sendo uma coisa que o pessoal tem visto bastante. As cirurgias de nariz, pálpebra e orelha. Então, são as otoplastias, que eles chamam de otomodelação, porque a palavra plastia não os permite, né? Especialmente o dentista. São passados uns fios externamente na orelha, que os resultados não são permanentes. É uma coisa bem estranha, assim. A gente não consegue nem entender muito bem certinho como é que alguém se propõe a fazer uma cirurgia daquela cujo resultado é estranho e não é permanente. Blefaroplastia também é uma coisa que também tem sido, às vezes, muito... E são cirurgias bastante delicadas e as complicações são muito graves, né, da blefaro. E nariz, mesma coisa. Então, o nariz entra tanto na parte de preenchedores, né, como nas alectomias, as cirurgias mais invasivas de nariz. Especialmente os dentistas têm entrado muito nessa seara e com complicações bastante graves, né? Então, e às vezes tão graves que o tratamento acaba sendo muito difícil, né? E daí aí entra um limbo, entra uma zona muito, muito, muito mais escura do que cinzenta, eu posso dizer dessa forma, porque o profissional que vai assumir esse paciente, o cirurgião plástico, efetivamente, ele acaba ficando com um baita de um pepino na mão, porque o paciente que está procurando daí para a resolução do problema, ele não quer apenas a resolução da complicação. Ele quer o resultado almejado já naquela cirurgia primária, o que muitas vezes não é mais possível. Já é um tecido que já está diferente, já tem outra estrutura. Uma necrose de nariz, às vezes de grande monta, a gente vai precisar de um retalho indiano, que é uma coisa que vai te deixar com uma cicatriz enorme na testa, que o resultado final vai ser uma cirurgia reparadora e que exige, às vezes, não só uma cirurgia, exige 2, 3, 4 cirurgias. E daí o que acontece? O cirurgião plástico que vai fazer esse processo de reparação, muitas vezes não faz isso pelo convênio. Por mais que às vezes faça parte, os próprios convênios, né, às vezes negam o tratamento desses pacientes por ser uma lesão que eles consideram como auto-infringida. Então, o fato de você fazer um procedimento médico com um não médico gera esse problema também. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma correção daqueles lóbulos de pacientes que colocam aqueles alargadores na orelha. Eu, era paciente conhecido e tudo, acabei, fazendo uma solicitação para o convênio falou, não, quem decidiu colocar esse brinco foi o paciente, isso é lesão auto-infringida. Isso não entra na cobertura. E daí são 4, 5 cirurgias às vezes que você vai precisar e daí o que acontece? Muitos cirurgiões plásticos não assumem o problema ou fazem orçamentos muitas vezes até mirabolantes, exatamente para que o paciente... Então, daí o paciente fica sem amparo. Às vezes o paciente vai acabar caindo em hospitais de escola, pelo SUS, para conseguir resolver um problema que ninguém quer pegar. E acho que você falou uma coisa muito importante, Landi, que é sobre a expectativa do paciente frente a uma complicação, porque ele acha que vai resolver e vai ficar como ele imaginava antes de ter feito a primeira intervenção. E às vezes as complicações são drásticas. Por exemplo, a gente já teve em outros episódios aqui do DermatoCast falando sobre PMMA. Então, o que o pessoal chama de bioplastia em glúteo, que é proibida também, pode nunca mais a pessoa conseguir tirar aquele material do glúteo, por exemplo. Não tem como tirar. Mas eu peço perdão para vocês aqui com relação ao PMMA, mas ninguém consegue dar aquele resultado, né? Fica lindo, gente. Essas glúteoplastias com PMAs ficam lindas. Não tem bumbum tão bonito quanto aqueles do PMA. Mas o custo disso é muito alto, gente. Não o custo quanto a paciente vai pagar, porque é barato para fazer. Né? O PMA é uma substância barata. Mas o custo disso dali 15, 20 anos. Aí quem recebe essas pacientes com granuloma? Quem recebe com essas pacientes com dor crônica, com insuficiência renal aguda? A gente sabe o quanto isso vai custar depois para o paciente em termos de saúde, né? O quanto custa esse bumbum tão bonito? Nenhum de nós, seja na dermato ou na cirurgia plástica,
Poxa, mesmo que você faça subcisão, que você faça Morpheus, que você faça bioestimulador, que você faça enxerto de gordura, você não consegue aquele resultado. E é independente a complicação do volume colocado, né? Independente. Porque aquilo é um material que vai fazer reação autoimunológica no teu corpo. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu só coloquei X volume, isso não vai ter problema. Verdade. Não, o material tá ali, né? Ele vai ser reconhecido pelo teu corpo de algum jeito, né? E é uma coisa engraçada, porque na face, o PMMA, as pessoas continuam... Agora já se criou uma certa ideia de que talvez o surgimento do ácido hialurônico, daí eu não tenho muito... Não sei exatamente, mas na face do... Não, PMMA no rosto não pode, né? Mas e daí colocar 200, 300 ml no glúteo, daí pode, né? Então, Na mama? Na mama. Deus me livre. Então as complicações são... A gente sabe que elas existem. E daí, você sabe como é que começou a história do PMMA? Não foi no HIV? HIV, na né? lipodistrofia do HIV. Mas o que acontecia com o paciente HIV na época? Morria. Não sobrevivia, né? Hoje Era é doença algo- crônica, né? Hoje é doença crônica, paciente HIV. Hoje a gente tem as duas no consultório. Então, hoje é igual diabetes, igual hipertensão. Toma um remedinho lá, carga viral sempre indetectável, o paciente está sempre bem. Só que agora o paciente do PMMA, ele não morre, né? Então, você vê as complicações no longo prazo. Então, depois de... Não, eu falei em 15 anos. Às vezes, em 2 anos, a coisa já está aparecendo. No glúteo, a gente vê com mais tempo os problemas. Porque daí são injeções um pouco mais profundas. E daí o tempo para que aparecem as complicações no rosto, acho que é um pouco mais curto esse prazo, né? Que daí a pessoa vai envelhecendo, o PMMA vai aparecendo, as coisas vão ficando mais complicadas no rosto. Acho que é por isso que também criou-se um pouco dessa diferença, né? Exatamente, no rosto é mais perceptível, daí a gente não pode fazer outros procedimentos, né? A gente não pode injetar, o glúteo demora mais. E outra questão também do paciente HIV, inclusive o ácido hialurônico surgiu para eles, para tratar a lipodistrofia também. É que por mais que eles tenham uma vida muito boa, é uma condição como outra condição de saúde qualquer do paciente, eles não formam tanto granuloma. Então, eles não têm também essa reação imunológica como uma pessoa que não tem HIV. Então, por isso que era utilizado antes, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem usado bastante no consultório, na plástica, tanto para os procedimentos de face quanto para, às vezes, você entender qual é o problema que aquele paciente está tendo, são as ecografias dermatológicas, né? Isso está revolucionando um pouco você saber o que o paciente tem ali, tem nos ajudado bastante. Tanto para tratar as complicações do PMMA, como, às vezes, para você fazer um planejamento cirúrgico normal. Que, às vezes, o paciente... Daí entra PMMA, entra os fios russos, né? Entra os silicones, entra as outras substâncias semissintéticas e assim por diante. O fato é você conseguir ter esse diagnóstico hoje, né? Então, isso no consultório daí acontece bastante. Então, hoje eu tenho feito bastante, tenho pedido bastante para os pacientes as ecografias dermatológicas para que a gente possa fazer um planejamento adequado. E no glúteo, né? Não tem o que fazer, gente. Você vai tratar aquela complicação ali na hora, você vai fazer um antibiótico, você vai fazer um corticoide, vai dar uma arrefecida na questão, mas você vai fazer o quê? Vai tirar o glúteo inteiro da paciente e fazer um retalho microcirúrgico para cobrir tudo aquilo? A que custo, né? Então, é isso que o paciente tem que entender, que o custo daquilo depois é muito alto. É muito alto. Fica bonito, não tem tratamento que seja tão bom quanto aquele hoje não tem, mas às vezes o tamanho da cirurgia e tudo que vai precisar ser feito depois para tratar a complicação daquilo, não vale o custo. Não vale o custo. Como uso de droga. Pode te dar uma onda, uma coisa muito boa, mas depois cobra um preço caro. O preço A conta vem. A conta vem. Não tem almoço grátis. Não tem bumbum grátis. Vamos falar de coisa boa, então? O que funciona? O que funciona e o que é seguro, né? Então, na nossa área, assim, a gente até teve uma discussão na jornada de vocês, né? Até onde vale a pena nós seguirmos com os procedimentos injetáveis e com as tecnologias que avançaram bastante, né? Ultrassom microfocado, eu vejo que nos últimos anos melhorou muito a performance, com redução praticamente a zero da dor, então isso permite que a gente consiga atuar, mas até quando? Né? E até quando a gente vai conseguir... Vai valer a pena a gente continuar e não atrapalhar o teu serviço que vem depois, né? Porque, de repente, o paciente está multitratado, ele já fez tanta coisa.
Aí você faz ultrassom e você descobre que ele tem aquele monte de coisa. Beleza, mas ele tem indicação cirúrgica e quer operar. Por exemplo, que qual a grande questão? Quando a gente faz algum procedimento, algum bioestimulador, quando a gente faz o ultrassom microfocado, outros tratamentos para estimular o colágeno novo é um colágeno de cicatriz. Ele cola a pele e essa pele colada é difícil de descolar para fazer a cirurgia, não é, Ladi? Isso aqui mudou muito para vocês. Eu sou um cara muito suspeito para falar sobre isso, porque eu trabalho com tecnologia minimamente invasiva. Eu trabalho com Morpheus, eu trabalho com as tights, né? com face tight ou com a Q-tight na face. O que eu percebo é assim, eu acho que esse é um caminho sem volta. Então, com relação ao cirurgião que trabalha com cirurgia de face, ele não vai trabalhar mais com face virgem de tratamento. E ele vai ter que começar a se especializar um pouquinho também em geriatria. Porque essas pacientes vão ter 65 mais, gente. Quantas pacientes você tem nos consultórios de vocês que estão, às vezes, muito bem com 60, 65 anos, nunca fizeram, às vezes fizeram uma pálpebra. Exatamente. Né, que a pálpebra acaba sendo uma área bem cirúrgica ainda, acho que não tem muita solução. Mas a parte de você fazer um lifting de terço médio, terço superior, especialmente de terço inferior, que antes o terço inferior era sempre uma coisa complicada, né? A gente não tinha praticamente nada. Hoje, com os bioestimuladores, a gente consegue dar uma sobrevida maior para o paciente, né? Para se livrar da cirurgia. Como eu falei, o próprio Morpheus, o próprio Face Tight, o Q-tight, acabam dando essa sobrevida para o paciente. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. Os procedimentos sempre vão ser cada vez menos invasivos e menos dolorosos para sempre postergar a necessidade de cirurgia. Eu acho que o cirurgião plástico que não se ativer a isso está perdendo um grande mercado, especialmente para vocês, que cada vez o dermatologista está fazendo procedimentos mais invasivos, né? Então, eu acho que você conseguir trabalhar nesses 3 níveis do procedimento cosmético. O que eu, por exemplo, não faço, nunca fiz e não sei fazer e não vou fazer nunca. Parte cosmiátrica. Peeling, por exemplo. Não tenho formação, não sei tratar a pele de uma forma como vocês fazem. Então, tem cirurgião plástico, um ou outro, que sabe fazer isso muito bem. Aí você passa pelos preenchedores e pelo Botox. Essa é uma área de divisão muito, muito importante e talvez seja a área mais invadida que a gente vê pelos não médicos e pelos não especialistas e a área que a gente vê mais complicações também, né? Agora, aí a gente passa pelos minimamente invasivos, que eu acho que daí essa tá um meio termo, aí, então a gente entra no microagulhamento, a gente entra na radiofrequência, a gente entra no ultrassom microfocado e assim por diante, e daí que você vai chegar na cirurgia. Então, eu acho que não tem como, gente. É um caminho, as pacientes não querem operar cedo. Uma paciente na faixa dos seus 40, às vezes até os 60, ela está com uma vida profissional ativa. Ela não quer, a questão. E existe um medo muito grande com relação à cirurgia também, que é com relação à questão da despersonificação. Sim. É uma modificação muito grande. Então, até cirurgiões plásticos têm um determinado perfil. Tem o cara que é mais agressivo, que vai fazer uma coisa mais pesada, e às vezes tem pacientes que precisam disso, o caso dela necessita isso. Tem o cirurgião que é um pouquinho mais conservador, que vai fazer cirurgias um pouco mais leves e que vai dar para a paciente um resultado um pouco mais natural, e tem o meio termo. Então, e eu acho que essa paciente não quer fazer isso aos 40, aos 50, aos 60. E as técnicas de cirurgia de face, elas estão, por exemplo, hoje o Deep Plane, por exemplo, é uma cirurgia em que você vai dar um resultado com uma duração bastante grande, certo? Diferente da cirurgia de face que se fazia nos anos 80, que era baseada na pele. A cirurgia de face dos anos 80 era uma cirurgia igual você tentar arrumar a cama, tentando esticar só a colcha. Você deixava o lençol, você deixava o cobertor e o travesseiro, tudo lá dentro. E tentava esticar aquilo. Daí o paciente fazia uma face aos 40, aos 50, aos 60. Né? Então hoje não mais. O Deep Plane agora são cirurgias em que você consegue reposicionar a parte de músculo e de gordura de uma forma que a paciente não vai querer operar mais. Não vai precisar mais. Primeiro porque vai fazer uma cirurgia já aos seus 60 anos, as dermatologistas só vão, né? E quem faz procedimento minimamente invasivo só vai fazer isso depois dos 60. Acho que a gente vai conseguir segurar essa paciente de cirurgia por muito tempo, por uma idade bastante avançada. Não vai ter cirurgia de face a médio prazo de paciente virgem de tratamento. Ninguém vai chegar, vai cair no consultório do cirurgião plástico,
O que eu tenho para fazer no meu rosto? Acho que o cara que indicar direto a cirurgia, eu acho que está um pouco fora da realidade de mercado. Porque se tornaram bastante seguros, né? Esses procedimentos a gente aprendeu bastante ao longo desses anos, então consegue se fazer não muitas sessões, nada demais, nada exagerado, com um risco muito pequeno e posterga a cirurgia. Então acaba que existem muitas coisas muito boas para a gente fazer, né? E com resultados satisfatórios. E olha que interessante, eu nunca fui de tecnologia, né? Até uns 3 ou 4 anos atrás, eu sempre tive muito contato com dermatologistas que trabalhavam com tecnologia. Eu sempre fui, porque o cirurgião plástico ele não se contenta muito com o resultado da tecnologia, tá mais sim. ou menos, né? Que Sim. Melhorou um pouquinho, então a gente acaba sendo um pouco mais crítico nesse sentido, um pouco mais crica, posso até colocar nesse termo. E daí o que tem acontecido hoje? Hoje, que agora eu trabalho com tecnologia, o que eu tenho percebido? Às vezes tem pacientes que você indicou um procedimento minimamente invasivo, um Morpheus, um body tight, por exemplo, e que o resultado foi parcial. Daí você fala para o paciente, olha, o que tinha para fazer, tudo que você já fez com a dermatologista, todos os bioestimuladores, todos os preenchedores, todos os botox, eu já fiz um minimamente invasivo, que já é uma coisa que, né, dentro do centro cirúrgico, às vezes, e tudo que podia ser feito, já... Tá, doutor, e a gente vai operar quando, então? Então, é uma coisa interessante, porque a paciente que faz o procedimento minimamente invasivo ou o procedimento cosmiátrico, quando ela já está com o cirurgião, ela já ganhou ela já teve um ganho muito importante com a cosmiatria, com o minimamente invasivo, e daí ela confia em você no sentido assim, ó, tá na hora de operar. Então é interessante, e eu não entendia isso. Para mim, quando eu falei isso para a primeira paciente, eu fiquei pensando, nossa, ela vai me matar, né? Vocês são acostumados a, né? Não, olha, esse tratamento que você fez já chegou no seu limite. A gente vai precisar fazer uma coisa um pouquinho mais invasiva. Esse já acabou, agora um pouquinho, e elas são acostumadas a isso já. Então era um paciente que eu desconhecia até 3 anos atrás. E as pacientes buscam procedimentos minimamente invasivos, a maioria delas, porque, óbvio, elas querem trabalhar, querem voltar mais rápido, as atividades, não só o trabalho, né? E elas querem resultados mais naturais. Então, acho que essa é a grande vantagem dos dois. E, às vezes, eu vejo isso muito com pacientes que emagrecem bastante. A pele, quando a gente trata ela antes de emagrecer até, durante todo o processo, o resultado fica mais bonito. Com certeza. Então, a paciente não fica flácida, ela não cai tanto, sabe? Quem faz bariátrica, eu aprendi isso, não espera. Vou esperar eu perder meus 30 quilos, depois eu venho aqui. Não, fica muito melhor. A gente tem muita coisa para fazer. Eu queria saber se isso pro corpo, para você também é verdade. Paciente que vai fazer algum tipo de abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, você vê diferença fazer esse preparo da pele ou te atrapalha? Não, eu acho que o tratamento da pele é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. Acho que seja para facial, seja para corporal, né? O paciente pós-grande emagrecimento, gente, eu trabalhei muito com... Eu tenho quase 800 pacientes pós-bariátricas operadas. Então, 99% corporal. É fácil, eu fiz muito pouco nessas pacientes. Mas a gente vê É engraçado porque, por um lado, elas estão super felizes por estarem emagrecidas, sim, por voltarem a ter um aspecto, na visão da sociedade, como aceitável. Parece ser uma coisa... Mas, por outro lado, elas estão extremamente entristecidas por estarem com toda aquela sobra de pele, com aquele rosto mais derretido e envelhecido. Então, a paciente que faz o tratamento... Hoje, a bariátrica tem sido feita com menos idade, né? As pacientes estão procurando a bariátrica mais cedo, que eu acho que é super bem-vindo. Então, a paciente que faz bariátrica aos 50, 60, não vou dizer o dano, né? Mas o tamanho do problema fica bem maior, né? Bem maior. Então, você tratar a pele de uma paciente previamente, às vezes aos 30 anos de idade, que fez uma bariátrica, e muitas vezes a questão de rosto, a paciente vai passar impune. Você consegue, às vezes, melhorar o rosto dessa paciente sem nenhum tipo de cirurgia. Às vezes a blefaro, que eu falei para você, que é muito difícil a gente fugir, às vezes, da blefaroplastia. Mas você vai fazer um tratamento de terço inferior e terço médio lá depois dos 40, 50 anos, né? Eu tô com uma paciente assim, né? Ela emagreceu 20 quilos, veio essa semana, falando que
ela foi numa reunião de trabalho e todo mundo perguntou o que aconteceu com ela, porque ela emagreceu 20 quilos e ela se preparou bastante, né? E ela nunca esteve tão bonita. Essa foi a frase. E é muito bom ouvir isso, né? Você se sente super poderosa quando falam você nunca esteve tão bonita, né? E eu queria saber, doutor Legi, quais são as tecnologias, como que elas funcionam e quando a gente indica cada uma delas? Então, vamos lá. Se a gente for falar em tecnologia relacionada à parte corporal, mas às vezes até facial, a gente vai começar lá do laser, né? Então, por exemplo, a laser lipólise, o endolaser que falam hoje, é um negócio que tem mais de 20 anos, né? Então, existia um aparelho até aqui em Curitiba, quem fazia muito era a doutora Ana Zulmira, que eu acho que era o Lipo Smart Lipo, alguma coisa assim, que era laser lipólise. Então, o laser já está há muito tempo. Antes do laser até, década de 90, a ultrassom. O ultrassom, né? Então, a lipoaspiração ultrassônica também já tem mais do que 20 anos, é da década de 90. Hoje nós temos a última geração de lipoaspiração ultrassônica, que é o Vaser, né, que o pessoal fala bastante. Entrando nos anos 2010, teve a grande falácia que eu posso falar, né, a grande mentira, que foi a Vibrolipo. Né? A Vibrolipo é o PAUS, né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é a Power Assisted Liposuction. É uma vibração que facilita para o cirurgião a extração de gordura, mas que não tem nenhuma energia associada. Ela não causa, não é para skin tightening, nada disso. Então, daí depois entrou a radiofrequência. Aí entra a radiofrequência e o plasma, né? Então, aí a gente já está nos anos 2000, entrando nos anos 2020, final da década de 19, na realidade, que um pouco antes da pandemia, o Renuvium já começou aqui no Brasil. O BodyTite foi lançado no Brasil logo depois do início da pandemia, acho que foi 2001, se eu não me engano. E hoje a gente já tem mais 2 novas tecnologias relacionadas à radiofrequência e o plasma, que é o caso do Argoplasma, e tem agora uma nova que se chama Retraction, que daí é só radiofrequência também. E são todos intraoperatórios. Você vai pôr debaixo da pele, não é uma coisa que dá para fazer no consultório, por exemplo. Eu acho que desses todos, talvez o único que a gente consiga fazer em consultório efetivamente é o BodyTite, através do aplicador com microagulhamento, né, que daí seria o Morpheus. Certo? Daí só na parte em cima da pele, mas não essas técnicas que vão para dentro para fazer uma retração maior. Porque a ideia da tecnologia da radiofrequência é aquecer ou a gordura para facilitar na lipoaspiração ou a pele para colar essa pele, que é o que o doutor falou do skin tightening. Porque se eu só tirar a lipo, você fica com excesso de pele. Então você tem que fazer esse tratamento para que não fique com a pele sobrando ou flácida. Puxa e fica vendo um monte de pele. Eu costumo dizer para os pacientes que, por exemplo, dentro o Renuvium, o BodyTite, o Argoplasma, o Retraction hoje, quando você passa ele embaixo da pele, você faz muita parte tratando muito os septos, né? Os septos de colágenos que vão para a pele, fazendo uma retração mais vertical. Puxando, colando essa pele mais para baixo, no sentido mais vertical para baixo. O Morpheus, daí os bioestimuladores, eu já vejo eles como uma coisa mais horizontal. É uma coisa que você trata mais o colágeno da superfície da pele, em que daí você vai ter uma retração mais no sentido horizontal. Como se você esticasse. Exato. Esticar no sentido mais... Ele não cola, né? Ele estica. Então, são muitas vezes a gente tem que usar as 2 tecnologias, as 2 formas de tratamento para que você possa ter uma coisa, um bom resultado. Lógico, ele tem limites. A gente tem 3 pacientes que são cujas indicações para essas tecnologias são bem mais difíceis. O paciente pós-grande emagrecimento. Pensem que o paciente pós-grande emagrecimento, a grande lesão que esse paciente sofreu na pele foi lá na obesidade. Então, aquela expansão que a pele sofreu lá na obesidade, as estrias que aconteceram, tudo aconteceu na época que a paciente estava com grande volume. Eles botam a culpa no emagrecimento, mas daí quando acontece o emagrecimento, a lesão já está feita. Então, esse paciente pós-grande emagrecimento, ele consumiu todo o seu potencial de retração de pele no processo de emagrecimento. Tenho exemplo dentro de casa. Minha irmã é uma paciente pós-bariátrica, fiz tecnologia nela, resultado intermediário. Então, é um paciente que você tem que tomar um certo cuidado. Pacientes com restrições alimentares muito importantes, veganos, vegetarianos,
também então a questão da proteína, da parte de ingesta, também são pacientes que têm resultados intermediários, e os pacientes que estão sobre algum tipo de imunossupressão, seja medicamentosa, seja por doença, a gente sabe que esses pacientes vão cicatrizar mal, né? Então você pega paciente transplantado, paciente, às vezes o HIV que esteja, né, com imunossupressão, e assim por diante, são pacientes que respondem. Hoje, né, o uso nas doenças reumatológicas e dermatológicas, essas medicações, os imunossupressores e os imunos biológicos, a gente sabe que esses pacientes também são que a gente tem que tomar um certo cuidado com eles, certo? Que a gente sabe que às vezes o resultado não é tão bom. E todos eles, gente, pensem que a gente está usando formas físicas diferentes para ter um efeito químico igual, né? Todas elas têm que gerar um aquecimento na faixa dos seus 65, 68 graus Celsius para quebrar a ponte de hidrogênio, para quebrar a tripla hélice do colágeno, para fazer com que ele encurte. Nesses casos onde você não consiga, né? Às vezes a gente também não consiga aquele resultado, aí entram outras opções, porque hoje em dia a gente tem várias delas, né? Então, você fez o teu procedimento cirúrgico, você pode complementar com ultrassom microfocado, você pode complementar com outra radiofrequência externa microagulhada, com um bioestimulador, enfim, tem várias coisas que somadas. Eu acho que a nossa sabedoria está em ver o que faz sentido de se associar, né? Eu tenho visto que os pacientes tentam escolher sozinhos os procedimentos, isso tem dado muito erro, como se fosse um cardápio. Eu quero fazer um Sculptra, um Botox, não sei o que. Chega na loja do shopping lá e compra os 3 procedimentos e bota tudo junto e vamos ver o que vai dar. Às vezes até por causa de nomes que são cunhados, né? Aí sim. eu quero a tecnologia tal, mas nem sabe para que serve aquilo, se tem indicação para o Exato. seu caso, né? Isso é muito comum nos nossos consultórios, né? Mas aí é o que vem que a gente estava conversando antes, né, gente? Nós, como médicos especialistas, né? Eu acho que a gente, dentro disso, a gente fez uma residência que nos expôs a uma quantidade de casos gigantescos, em que a gente consegue fazer o diagnóstico adequado e daí indicar o procedimento correto para tratar a doença, o problema correto. É a mesma coisa que você ir num pneumologista, você ir num otorrino, você está com dor de garganta. Precisa de antibiótico ou não? Isso precisa de um diagnóstico. Você precisa ter sinais e sintomas para você passar a medicação correta para o paciente. Os tratamentos, as cirurgias são assim também. Então, não adianta o paciente ir no otorrino e pedir, eu quero tomar um amoxiclavulanato. É a mesma coisa. É igual. Então, não é esse, né? O paciente que vai procurar o Sculptra, o paciente que vai procurar o BodyTite, o paciente que vai procurar o endolaser, muitas vezes não é esse exatamente o caso, né? Então, acho que aí vem a nossa função como médico especialista, orientar essa paciente e falar, olha, realmente, para o seu caso isso funciona ou para o seu caso isso não funciona. Então, seja antes ou depois de uma cirurgia, para um processo de prevenção de uma cirurgia ou de manutenção de resultados, fazer um bom diagnóstico, né? Indicar o remédio correto para a doença correta, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. É isso que o não médico e é isso que o não especialista não vai fazer, né? Eles são vendedores de amoxiclavulanato, nós não. Exatamente, é o que nos diferencia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que também uma relação do médico com o paciente tem que ser uma relação de confiança. A gente estudou e quer que a pessoa tenha o melhor resultado. Nós queremos a mesma coisa, a gente está no mesmo time. A gente quer que aquela pessoa tenha o resultado que ela quer, óbvio, que a gente escolheu junto, que a gente definiu. E a gente vai junto. E pode eventualmente ter alguma complicação. Procedimentos podem complicar. Mas, de novo, se a gente está no mesmo time, a gente tem que ajudar. Ai, poxa, complicou, que droga, né? Que problema. Então, como que a gente pode fazer? Né? O que é o melhor cientificamente, ou o que é o mais justo dentro daquilo que a gente pode fazer para resolver aquela complicação? Porque bons médicos também têm complicações, mas a forma como ele encara isso e tenta resolver e a boa relação que ele tem com o paciente é fundamental para que a gente tenha uma resolução daquela complicação. Mas eu acho que aí é que vem o nosso segundo diferencial. Primeiro, no diagnóstico. E segundo, porque o não médico e o não especialista não sabe tratar a complicação.
a relação dele com o paciente vai se quebrar. O paciente vai perceber que ele não sabe, não está conseguindo resolver o problema. Então, eu acho que daí entra a nossa segunda virtude, nossa segunda maior virtude, é de saber fazer procedimento cujas eventuais complicações nós saibamos tratar e acolher o paciente. É um time. Fundamental. Entendeu? Fazer com que o paciente confie em você, bom profissional como você é, para que você possa eventualmente tratar todo o processo às vezes de um procedimento que teve uma complicação, que às vezes é estatístico, se foi bem procedido, foi um bom produto, foi bem executado e que a gente sabe que eles são passíveis de acontecer, mesmo na mão de ótimos profissionais. Uhum. Mas acho que é isso, o acolhimento e trabalhar como um time faz total diferença para o resultado a longo prazo. Perfeito. Acho que é isso, Lagi. Muito Bom. obrigada. Obrigada. Mas eu desculpa, às vezes. Bom, imagina.